No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto detalhes financeiros do acerto entre São Paulo, Lazio e Marcos Antônio. Bora contar também sobre o Corinthians, contas penhoradas. Houve inclusive uma varredura nas contas bancárias do Timão. Preciso falar sobre Gabigol, que não pode mais defender outro clube no Brasil. Em 2024, o Gabigol, inclusive, salvou o rubro-negro de um tropeço contra o Criciúma na tarde desse sábado. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. O Red Bull Bragantino perto de contratar jogador do Flamengo. Falo também sobre o interesse do Botafogo em um lateral grego e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, colocando na tela jogos desse domingo do Campeonato Brasileiro. Vou fazer a seguinte aposta. Estou imaginando a vitória do Bahia contra o Corinthians e a vitória do Fortaleza contra o Atlético Goianiense. A soma dessas duas apostas garante uma cotação superior a R$2 para cada real apostado. É a minha dica para você se dar bem. Para participar no XBet é simples, tem link no comentário fixo. Clica, faz o cadastro, só não esquece de utilizar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha portuguesa que empatou com o Juventus 1-1 nesse sábado no Canindé. A Luz abriu o placar com o Portuga, sempre ele, mas numa falha do goleiro Rafael Pascoal, a Lusa sofreu o empate. Para sorte da torcida rubro-verde, o São Caetano, que é o vice-líder do grupo, também tropeçou. Empate em casa por 1-1 contra o São Bernardo, ou seja, a portuguesa se mantém na primeira colocação da Copa Paulista. Bora falar sobre o Grêmio que apresentou nas últimas horas Matias Arezzo e Miguel Monsalve. Esses são só dois dos reforços do tricolor para essa janela de transferências, que também teve o Aravena. O Grêmio discute a possibilidade de outros nomes, entre eles o do dinamarquês Bright White. Para completar o giro de notícias, contar que Felipe Coutinho é a grande novidade do Vasco na lista de relacionados para a partida desse domingo contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Inclusive o Coutinho foi recepcionado por dezenas de torcedores do Vasco no hotel em Belo Horizonte, atendeu a todos, tirando foto e tudo mais. Outro que aparece na lista de relacionados, Alex Teixeira, Japayé e Souza seguem de fora. Bora falar agora sobre o zagueiro Joaquim. Especulação é de que ele está praticamente vendido para o Tigres do México. Me refiro ao zagueiro do Santos, que teve negociações com o Bahia e com o Botafogo. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o empresário dele, Luiz Carvalho, para saber em que pé está essa história. O Luiz me contou que na segunda-feira vai a Santos para tentar sacramentar esse acordo. O martelo ainda não foi batido porque o Santos tenta fazer com que o Tigres chegue a 5 milhões de dólares fixos no negócio. Além dessa grana, já está garantido um perdão de uma dívida do Tigres em relação ao Santos para com a compra do Soteldo. O Santos está devendo 3 milhões e 700 mil dólares para a equipe mexicana. Só para completar, a oferta que o Santos tem em mãos é de 4 milhões e meio de dólares, ou seja, o Tigres ainda precisa subir em 500 mil dólares essa oferta para que o acordo seja sacramentado. E você, o que pensa sobre o Joaquim? Caberia no seu time do coração? Use o espaço para comentário e já deixe a sua opinião registrada. Quero falar agora sobre o Botafogo de olho em um lateral direito. Trata-se de Vajanides. Imagino que seja assim que se fala. Lateral de 22 anos de idade, grego que pertence ao Panathinaikos. O nome dele foi sugerido pelo Arthur Jorge, comandante do Botafogo, alguém que ganhou moral especialmente por conta do ótimo desempenho do Botafogo nas últimas rodadas. O departamento de futebol do Botafogo concordou com a sugestão e dá para dizer mais. É possível afirmar que o Vajanides já tem um acordo fechado com o Botafogo. Falta o principal, o acerto entre os dois clubes. O Botafogo tenta fazer com que o Panathinaikos aceite uma condição um pouco mais baixa. As tratativas estão em andamento. Vale a lembrança de que o Botafogo tem para essa função o Damian Soares e o Matheus Ponte. Nenhum dos dois conseguiu se firmar por completo. Botafogo que também busca mais um zagueiro. R. Mina era uma das possibilidades, mas deve continuar no futebol europeu, mais especificamente no Cagliari da Itália. O Joaquim foi outra alternativa, também sem avanços. Bora falar agora sobre o Red Bull Bragantino, que espera anunciar a qualquer momento a compra de um jogador do Flamengo. Trata-se de Matheus Gonçalves e a negociação é das mais antigas.
Importante contar, porém, que o Matheus Gonçalves, enfim, foi liberado pelo Flamengo para que o negócio aconteça. Operação de 6 milhões de euros ou 36 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Jogador de 18 anos de idade, que viveu uma dificuldade muito grande em atuar com o Tite no início do ano, mas que foi ganhando mais espaço nas últimas partidas. A tendência é que esse acordo seja sacramentado nos primeiros dias da próxima semana, antes do fechamento, obviamente, da janela de transferências. O Red Bull já havia feito uma oferta de 5 milhões de euros, que foi recusada. Fortaleza também havia tentado a contratação por empréstimo, agora a proposta definitiva que agradou. Matheus tem 8 partidas na atual temporada, ainda não fez gols, nem deu assistências. Só para completar em relação ao Flamengo, queria contar que Claudinho não foi relacionado para a partida do Zenit nesse sábado, abertura do Campeonato Russo. O Zenit enfrentou o Sovetov e a alegação do Zenit para a ausência do atacante, que é pretendido pelo Flamengo, é de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. A verdade é que ninguém tem como saber se de fato essa história confere ou não. Para completar sobre o Fla, Marcos Braz tomando mais um chapéu. A negociação do Marcos Antônio no São Paulo tem rendido muitas críticas ao dirigente rubro-negro, que já havia, por exemplo, ao longo dessa semana, feito com que o Flamengo se tornasse gafe em todo o mundo por conta de uma confusão que ele fez. Ele negocia com o presidente do Zenit, o Alexander Medvedev. Só que ele imaginava que o Medvedev era o Dmitry Medvedev, que já foi presidente da Rússia por 5 anos, até o presidente do Zenit tira o sarro dessa situação. Para completar em relação ao Flamengo, o técnico Vinícius Bergantin, que estava dirigindo a Ferroviária na Série C, é mais novo reforço da comissão técnica do Tite, chega para ser auxiliar técnico. Bora falar agora sobre Gabigol, o sonho de Leila Pereira e Abel Ferreira em contar com o atacante do Flamengo nessa temporada terminou nesse sábado. É que o Gabigol entrou nos 13 minutos finais da partida do Flamengo contra o Criciúma, completando seu 7º jogo, o que inviabiliza a mudança dele para qualquer outro clube para atuar via Campeonato Brasileiro. E se você não pode contar com o Gabigol no Campeonato Brasileiro, fica absolutamente desnecessário, desinteressante a negociação para essa temporada. De qualquer forma, sigo reafirmando que Gabigol e Palmeiras têm um acordo fechado para 2025, quando acaba o contrato dele com o Fla. O vínculo se encerra em 31 de dezembro. Bora contar sobre o desempenho do Gabigol nesses 13 minutos. Ele entrou quando o Flamengo e Criciúma empatavam em 1-1. Criciúma abriu o placar, jogo em Brasília, com o segundo maior público do Campeonato Brasileiro nessa edição. Pedro desperdiçou um pênalti, parecia que o Flamengo não conseguiria a reação, mas o próprio Pedro fez o gol do 1-1 e na cobrança de pênalti, no finalzinho da partida, o Gabigol chamou a responsabilidade e balançou as redes, assegurando 3 pontos super importantes para que o Flamengo não perca contato com o Botafogo, que é líder da competição. Gabigol, que marcou só seu 4º gol na atual temporada em 18 jogos, ele não balançava as redes desde aquela goleada contra o Vasco algumas semanas atrás. Só para completar, o Palmeiras segue em busca de reforços no mercado, mas sem pressa. A avaliação interna é de que tanto o zagueiro quanto o lateral esquerdo, o zagueiro por conta da ausência do Luan e o lateral esquerdo por conta da lesão do Piquerez, não são prioridades. A busca por um atacante seria a maior das necessidades, mas com o Gabigol acertado para o próximo ano, o Verdão apenas analisa o mercado em busca de boas opções e especialmente baratas para esse momento da janela. Bora falar agora sobre o São Paulo. Marcos Antônio, novo reforço tricolor. Quero passar cifras desse negócio. Ele chega por empréstimo com obrigação de compra, desde que dispute 50% dos jogos do São Paulo durante o período em que estiver no tricolor. Caso essa meta seja alcançada, o São Paulo precisará desembolsar 4 milhões e 800 mil euros, que equivalem a 29 milhões e 300 mil reais. Esse valor vai garantir ao São Paulo 80% dos direitos econômicos do meio-campista, que tem 24 anos de idade, havia sido formado na base do Atlético Paranaense, passou pelo Estoril Praia de Portugal, antes de fazer o sucesso com a camisa do Shakhtar Donetsk. Esteve na Lazio, não foi bem, foi emprestado ao PAOK, também não foi bem. O São Paulo, em 24 horas, sacramentou esse acordo. O atleta é esperado nesse domingo para a realização de exames médicos, a assinatura do contrato e já deve treinar com o restante do elenco
a partir de segunda-feira. Já o Flamengo, depois de 45 dias sem sucesso nas tratativas com a Lazio, perdeu um jogador dos mais interessantes. Tricolor que depois da chegada do Marcos Antônio ainda trabalha com outras 3 prioridades dentro da janela de transferências. Um lateral esquerdo, Alexandro, segue sendo o primeiro nome, embora já existam conversas com outros atletas. Um zagueiro para substituir o Diego Costa vendido para o Krasnodar, além de mais um volante. Apesar da contratação do Marcos Antônio, o São Paulo entende que ainda há necessidade de outro atleta para essa posição, até porque Pablo Maia e o Alisson não jogam, vão ficar bastante tempo de fora. O Alisson só para a próxima temporada. O Pablo Maia não deve voltar antes do mês de setembro ou outubro. Prometo ficar de olho nos avanços, nas tratativas do São Paulo em relação a reforços para contar para vocês. Combinado? Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Os últimos dias foram de pesquisas e penhoras nas contas do Timão. É que André Cury, um dos empresários mais importantes do futebol brasileiro, está tentando recuperar dinheiro a que diz ter direito. Somando todas as ações, ele cobra mais de 20 milhões de reais do Corinthians. E ele conseguiu que a Justiça de São Paulo determinasse uma série de bloqueios e penhoras nas contas bancárias do Timão. Durante 15 dias, ao longo do mês de julho, foram verificadas e inspecionadas todas as contas do Corinthians. Em 70% dessas contas, a Justiça não encontrou nada superior a R$1. Nas outras contas, foi possível bloquear o valor de 3 milhões e 100 mil reais. Em uma dessas ações que culminaram com essa determinação de penhora, a cobrança era de 2 milhões e 800 mil, a Justiça pegou 300 mil reais a mais, que devem ficar para o empresário, até por conta de uma série de outras pendências na Justiça. Só para contar que foram 130 bloqueios durante esses 15 dias de pesquisas nas contas alvinegras. Corinthians que segue em busca de um patrocinador master depois da perda do contrato com a VaideBet e segue em busca de reforços, especialmente do meio para frente, as principais carências jogadores de velocidade. Embora não descartemos essa função do primeiro volante, Gustavo Coellar e Facundo Bernal são as opções mais próximas. O Coellar é a prioridade do técnico Ramon Dias, o Facundo Bernal é visto pelo presidente Augusto Melo como uma excelente opção de mercado. E você, o que pensa sobre o Corinthians e os nomes que vêm sendo especulados? Confia na possibilidade de o Timão se manter na primeira divisão? Usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra. Tchau!